Nós vamos continuar nessa série de palavras sobre Efésios, hoje falando ainda sobre Efésios capítulo 2. Hoje eu quero falar sobre a igreja, a nova humanidade em Cristo Jesus. E antes de ler a Bíblia, eu queria fazer até uma recapitulação, talvez você perdeu um pouco esse conteúdo, está tudo lá no nosso canal, mas é importante falar do que vimos até aqui, né? A gente viu que a carta aos Efésios, que Paulo escreve essa carta, ela é uma grande pérola, é um grande tesouro para a igreja, porque talvez é o registro mais importante da Bíblia sobre qual é o grande propósito de Deus para as nossas vidas. Também aprendemos que nós somos muito abençoados, né? Isso a gente viu lá na primeira palavra, e que todas as nossas bênçãos, na verdade, elas são espirituais, não são materiais. Essas bênçãos, elas são recebidas do Pai, por intercessão do Filho, Jesus Cristo, e através da comunhão com o Espírito Santo. Você, lendo Efésios, você vai ver que a Trindade, ela está em todo lugar ali. E o grande propósito de Deus no universo, qual que é o grande propósito de Deus? Qual que é o sentido de tudo? Qual que é o sentido de toda a vida? Qual que é o sentido de toda a história da humanidade, do universo? Ele fala lá no capítulo 1 que é convergir todas as coisas em Cristo, ou seja, reunir, ajuntar. Deus está fazendo isso. Ele está, no final de tudo, ele vai ajuntar todos os seus filhos, toda a criação, todo o universo debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Nós falamos também sobre o conhecimento de Deus e como conhecemos a Deus. Que mais? Falamos sobre como Deus intervém em nossa história, nos salvando do pecado. E Ele fez isso porque nos ama muito, mas fez tudo pela graça. É tudo mediante a graça dEle para a sua própria glória. E ainda terminamos falando na última palavra sobre sermos as suas criaturas, suas obras-primas, e que fomos destinados para as boas obras. Eu quero ler com você então, Efésios capítulo 2, do verso 11 ao verso 22. Abra sua Bíblia. Eu vou, se você puder deixar ela aberta e acompanhando os versículos, vai ser muito bom. Diz assim: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês têm acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Então, na palavra de hoje, nós vamos ver como Deus nos trouxe para perto. Como Deus te trouxe para perto e te fez novamente em uma nova humanidade. Um novo homem, uma nova mulher, e como Ele espera que vivamos como igreja. Amém? Amém? Você está aqui? Amém. Então, relembrando aqui o verso 11 e o verso 12, que foram os dois primeiros que nós lemos, ele diz: lembrem-se. Paulo, ele recorre muito a isso, né? A memória.
E está aí uma coisa que nós cristãos devemos ter sempre ativa na nossa vida. Você pode não ter um raciocínio muito rápido, você pode não se achar tão inteligente assim, mas uma coisa que você precisa ter boa na sua vida é a memória. Porque você precisa lembrar sempre do que Deus fez na sua vida. Você não tem uma boa memória, como eu não tenho? Anote. Eu tenho um diário espiritual lá na minha casa, que eu escrevo nele desde que eu tenho 15 anos de idade. Ou seja, fazem 18 anos já. Pelo menos ali uma vez a cada 4 meses. Não é um diário, não é de todo dia, né? Não chama nem diário então, né? Diário é para todo dia, né? Enfim. O que é? Memórias. Obrigado. Memórias de Danilo. Serão póstumas, né? Depois de um tempo. Mas aí, enfim, quem sabe, né? Pode virar um livro depois, né? Mas não, tem coisas muito pessoais ali. Aí eu escrevia aquilo que eu estava vivendo, escrevo o que eu estou vivendo e como Deus está intervendo ou interviu naquela situação. E aí, quando você está no dia da crise, o dia mau, eu vou lá e abro. Eu falo, nossa, o que eu estou reclamando? Olha só como Deus é bom. Olha o que Ele já fez por mim. E aí você vai ver o quanto Deus é bom. Tinha um cântico antigo que nós cantávamos aqui que dizia, conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. E aí são muitas bênçãos que nós temos, né? E aí ele vai dizer aqui, vocês precisam se lembrar de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Ele começa dizendo aqui, irmãos, que devemos lembrar da nossa antiga condição. E Paulo parece repetitivo nessa questão, mas ele está aqui ampliando o raciocínio dele. Na palavra passada, e se você abrir a sua Bíblia aí, logo no primeiro verso do capítulo 2, você vai entender, vai ver algo assim, você vai poder fazer uma comparação, que ele está fazendo a mesma coisa, tanto nos primeiros versos do capítulo 2, quanto agora no versículo 11 e 12. Ele está falando no começo do capítulo 2 que nós estávamos mortos. Aqui ele fala que nós éramos gentios por nascimento, estrangeiros. Então ele está fazendo essas associações de quem éramos no nosso passado antes de Cristo. Ele falava no começo do capítulo 2, vocês estavam mortos os seus pecados e delitos, segundo o príncipe desse século, vocês eram desobedientes, eram inimigos de Deus, faziam as suas próprias vontades e eram merecedores da ira. Aqui ele acrescenta, nós somos gentios por nascimento, éramos gentios por nascimento, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros, sem esperança, sem Deus no mundo, ou seja, um cenário caótico. Mas para entendermos o que isso significa, ele estava escrevendo para uma igreja, né? Ele estava escrevendo para a igreja de Éfeso, ele estava preso, e ele estava escrevendo essa carta para uma igreja que estava com problemas. E esse problema racial, porque ele estava escrevendo para uma igreja que sua maioria eram gentios, gregos, né? Pessoas que eram, como ele diz aqui, vocês eram estranhos à comunidade de Israel, vocês estavam sem Cristo, vocês eram estrangeiros, né? As promessas não eram para vocês. Então a gente precisa entender por que ele está falando isso. Você sabe que lá no Antigo Testamento, em Gênesis, Deus chama um homem chamado Abraão para dar início a um povo que ele escolheu para representá-lo na terra. Esse era o propósito de Deus, uma nação de reis e sacerdotes que demonstrassem quem Deus era e qual era o seu propósito para a humanidade. No Antigo Testamento você vai vendo os relatos, lá em Gênesis, Êxodo, livros maravilhosos que mostram o começo dessa nação, através dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Depois você vai ver que esse grupo de pessoas é levado até o Egito, porque José é o libertador, que tira, né, alivia a fome que o mundo estava passando, e aí depois Deus chama Moisés, porque esse povo cresce, e Deus levanta essa nação ali, ele liberta esses homens, essa nação do Egito com uma mão forte, abre o mar, eles passam, só que eles vão para o deserto, o problema é que eles são reprovados no deserto, porque são muito desobedientes, e aí o que acontece? Eles ficam 40 anos ali no deserto, Deus, aquela geração toda que saiu do Egito morre. Deus levanta a próxima geração, os filhos daqueles homens e mulheres, e eles entram em Canaã, e Deus fala para eles, conquistem Canaã. Deus levanta
juízes, Deus levanta reis, Deus levanta profetas, eles falham em conquistar Canaã. Deus está o tempo todo levantando homens e mulheres para trazer o coração da nação de volta para Ele, porém eles falham miseravelmente. Então, história após história, período após período, você vai ver um povo que é rebelde contra Deus, se arrepende, retorna à aliança, mas ele é rebelde novamente, adora outros deuses e fica essa história tão difícil. Mas Deus, ele tem uma aliança, Deus, ele tem um juramento, uma aliança que ele fez ao seu povo, que ele fez a Abraão e que ele não pode voltar atrás, porque ele é um Deus de aliança, a sua palavra jamais volta atrás. Então ele envia o seu próprio filho, o seu único filho, como novo caminho de reconciliação, agora para toda a humanidade. Agora não, porque ele já tinha dito para Abraão, ele disse o que na promessa que ele fez a Abraão? Abraão, através de você abençoarei todas as famílias da terra. Nós estamos aqui hoje porque somos frutos dessa aliança, nós somos o resultado dessa aliança feita há 6.000 anos atrás quase. É lindo demais isso, é muito bom. E Paulo, ele lembra que sim, existe uma aliança com Israel, existem promessas feitas a Israel, promessas que não se cumpriram até hoje. Israel é um povo, uma nação, está lá, eles não reconheceram o tempo da sua visitação, mas Deus tem uma aliança ainda com esse povo, e existem promessas específicas para Israel, e os judeus, desse tempo aqui, dessa carta de Éfeso, enfim, no começo do primeiro século, né, a igreja do primeiro século, os efésios, eles sabiam dessas promessas, os judeus sabiam dessas promessas, e eles usavam isso, eles usavam as alianças, eles usavam a lei para brigar uns com os outros, eles usavam a lei para fazer divisões uns com os outros, amém? E assim, nós, aqui brasileiros, no século 21, podemos estar sim incluídos nessa palavra, porque somos gentios por natureza. Nós éramos estrangeiros quanto a essas alianças. Então, pense no lugar que você nasceu. Pense na sua família, lá, os seus pais, no seu contexto familiar, e você vai olhar para trás e ver o quão impactante isso foi no seu presente, o quão impactante isso foi na sua vida, e é até hoje, sempre vai ser. A família que você nasceu tem um grande impacto no seu futuro. É claro que alguns com muito esforço, com muita força de vontade, claro, muita bênção de Deus, conseguem reverter o jogo, né? Às vezes você nasceu numa situação muito difícil, muito caótica, muito complicada, e hoje você olha para trás e você vê que não tem nada a ver, a sua vida tem pouco a ver com aquilo que era lá nos seus primeiros anos de vida, e você vê a mão de Deus, você vê os caminhos que você tomou, as escolhas que você fez, mas ainda assim, ao lugar que você nasceu, a sua história tem muito a ver com esses primeiros anos da sua vida. Mas com Cristo, na verdade, em relação às promessas de Deus, não havia nada que eu e você pudéssemos fazer para ter salvação, ou seja, não havia nada que os gentios pudessem fazer para estar incluídos no plano da promessa de Deus. Para piorar a nossa situação, irmãos, Paulo usa uma expressão aqui que mexe muito comigo. Ele diz o quê? Nos versos que nós lemos, ele diz que nós estávamos sem esperança, sem Deus no mundo. Irmãos, não tem nada pior na vida do que viver sem esperança. Não tem nada pior do que viver sem esperança. E a palavra de Deus diz que a verdadeira esperança para a vida do ser humano é o conhecimento do propósito eterno de Deus. E eu tenho uma grande inquietação em ver as pessoas que estão no mundo, elas caminham nesse mundo, mas elas vivem as suas vidas apenas esperando pelas coisas desse mundo. Vivem para os prazeres e parece que ninguém tem consciência da eternidade. Se tivessem consciência, buscariam Deus. Mas elas estão como que cegas. É por isso que nós estamos orando aqui no nosso projeto de oração, 3 vezes ao dia, por 3 semanas, para que Cristo ilumine a mente daqueles que estão perdidos na vida de pecado. Porque quando andamos sem esperança, andamos sem saber para onde vamos. E quantos aqui podem dizer: até quando irão viver? Quem aqui tem consciência
de quando será o seu último dia de vida? A vida sem Cristo é uma vida sem esperança, pois Cristo é a nossa esperança, irmãos. Cristo é a única esperança do ser humano. Não coloque a sua esperança naquilo que tem prazo de validade. Trabalho, bens, recursos, dinheiro, até nossa família, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, tudo tem prazo de validade. Tudo um dia vai acabar, mas a palavra de Deus, o Cristo Jesus, o nosso Deus, todas as coisas que são do alto permanecem para sempre. Aleluia! O cenário era caótico, porém Paulo faz uso daquela conjunção que eu gosto tanto, mas. Essa palavra de 3 letras, ela tem um poder profundo na nossa história, porque ela inverte tudo e nos lembra que algo aconteceu em oposição. Estávamos indo para um caminho, mas algo aconteceu. Mas algo mudou, algo virou o jogo. E aqui está no verso 13 ao verso 15. Leia aí. Diz assim: mas agora, diga isso, mas agora. Mas agora. Mas agora o quê? Em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados, mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Jesus veio ao nosso encontro para nos aproximar, igreja. Ele veio para nos aproximar de Deus. E não só de Deus, mas aproximar raças e povos. Porém, para conseguir esse grande feito, Jesus teve que passar pela cruz. Ele teve que morrer. Somente com a morte de Cristo encontraríamos aquilo que os homens eles mais desejam no mundo, que é a paz. A palavra para ausência de paz é guerra ou inimizade. Por isso Paulo ele diz em Romanos capítulo 5, verso 10, que nós éramos inimigos de Deus. Não havia paz entre os homens e Deus, mas Cristo foi o responsável em resolver essa inimizade. Cristo foi o responsável em limpar a nossa barra com Deus, e Ele limpou a nossa barra com o seu próprio sangue. Ele é o responsável em nos trazer a paz. Por isso em Isaías, ele profetiza que o nome do nosso Salvador, um dos nomes dele seria Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz, Jesus, veio trazer reconciliação. Reconciliação entre nós e Deus e entre nós mesmos. Jesus, irmãos, ele não é apenas aquele que vai trazer a reconciliação entre o homem e Deus, mas entre a humanidade. Ele é a paz para um novo tipo de relacionamento entre nós. Veja. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Quando Paulo ele escreve sobre um muro de inimizade, ele tem em mente um muro que ficava no templo em Jerusalém. Agora eu preciso que você se atente a isso, porque essa é a ilustração mais importante, é a ilustração que Paulo usa nesse texto, quando ele fala sobre o muro de inimizade. O complexo do templo lá em Jerusalém, algumas Bíblias têm esse mapa lá na parte de trás, e quando você vê esse mapa, você vê que o complexo do templo, ele ficava no monte, ele era uma estrutura gigantesca, era uma estrutura colossal, ele era assim, absurdo no seu tamanho, e ele tinha uma série de portões, pátios e câmeras. Antes de chegar ao templo mesmo, no que é dito as paredes do templo, existia uma área, um pátio gigantesco, onde passavam por dia milhares de pessoas. Só que ao caminhar por esse pátio plano, e você via o templo ao fundo dele, no meio, na verdade, do pátio, quando você estava chegando, né, o judeu ele estava chegando perto do que era o templo em si, existia um muro de contenção, um muro de mais ou menos 1 metro de altura, não era muito alto, e esse muro era a divisão, era a parede de divisão entre gentios e judeus, ou seja, todos aqueles que não eram judeus poderiam ir até ali, a partir dali, somente judeus por nascimento, e esse muro chamava Soreg. Ele era baixo, porém ele era muito vigiado. Haviam judeus que ficavam passeando por ele o tempo todo, e viam se as pessoas que passavam
eram judeus. Nem Herodes poderia passar por esse lugar, e ele sabia disso. E no século passado acharam algumas inscrições escondidas nas escavações que ficavam nessa área e que diziam assim, o texto dizia isso em grego, em latim, em hebraico. Nenhum intruso é permitido no pátio e dentro do muro que cerca o templo. Quem entrar, convidará para si a morte. Mesmo que quisessem adorar a Deus, os gentios de bom coração, os gentios sinceros, não eram bem-vindos, porque existia uma barreira, um muro. E é isso que Paulo tinha em mente. Ele dizia, irmãos, Cristo destruiu essa barreira que impedia você de acessar a presença de Deus. Embora, naquele tempo que ele estava escrevendo, ele estava preso, e era aproximadamente o ano 50 depois de Cristo, o muro ainda existia. Fisicamente, ele só foi destruído 70 anos depois de Cristo, pelos romanos. Tudo aquilo foi destruído. Mas espiritualmente, Paulo dizia, o muro já caiu. Espiritualmente já não existe divisão. A barreira de inimizade entre os povos foi destruída na cruz. Não existe mais barreiras para acessar o santo lugar. Não existe mais barreira para acessarmos a presença de Deus. Todos que receberam a Jesus são convidados a entrar. Nós temos livre acesso a Deus. Aleluia. Paulo ele continua dizendo que Cristo ele anulou. Cristo anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. Com isso, irmãos, como igreja cristã que somos, evangélicos que somos, o que isso quer dizer? O que acreditamos? É que Paulo, ele está dizendo aqui que Cristo com sua morte, ele encerrou parte da lei. E toda essa lei cerimonial, toda essa lei que era motivo de divisão na igreja, toda essa lei a respeito dos dias, das festas, dos sacrifícios, Cristo encerrou. As leis a respeito dos sábados, a lei a respeito da pureza e impureza, mas Cristo ele exaltou a parte da lei a respeito da moral. Jesus jamais anulou a lei moral de Deus. Os mandamentos, os 10 mandamentos continuam válidos para nós. Eles não são o meio de salvação para Deus, mas todos aqueles que têm o Espírito dentro de si têm prazer nos mandamentos de Deus. A obediência à lei não é o meio de salvação, mas todo aquele que recebeu o Espírito que é santo tem prazer na santidade da lei de Deus. Por isso que Jesus jamais falou contra a lei moral, e você vê isso lá no famoso Sermão da Montanha, onde Cristo ele ressignifica a lei, e na verdade não é dar um novo significado, ele eleva a lei de Deus. Por exemplo, quando ele diz que Moisés disse, vocês se deitarem com uma mulher, né? A não ser a sua própria mulher, isso é adultério, mas Jesus, o que ele diz na sua lei? Na lei de Cristo, todo aquele que olhar apenas, com olhar impuro, já comete adultério no seu coração. Ou seja, a lei moral continua válida para todos aqueles que são seguidores de Jesus. Mas os sacrifícios, as festas, as luas novas, os sábados, todos estavam abolidos em Cristo Jesus. Ele encerrou na sua própria carne. E por quê? Qual que era o objetivo de Jesus com tudo isso? Veja o verso 15, a parte B dele vai dizer assim: o objetivo de Cristo era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Novo homem. Novo homem. O que significa essa palavra novo homem? Não significa homem sexo masculino, e sim homens e mulheres. A melhor definição para essa expressão novo homem seria nova humanidade. Deus, em Cristo Jesus, queria uma nova humanidade, uma nova sociedade. Essa é a melhor definição. Isso pode parecer difícil de entender, irmãos, mas veja, pensa comigo aqui, através da cruz de Cristo, através do sacrifício de Jesus, ele fez a paz entre Deus e quem? Cristo fez a paz entre Deus e quem? Não é a paz entre Deus e o mesmo indivíduo. Não é a paz entre Deus e o mesmo Rafael. Vou te usar como exemplo aqui, pode ser?
Você era um Rafael há 10, 11, 12 anos atrás. Mas Cristo fez a paz entre você e Deus, mas não no mesmo homem, num novo homem. Foi isso que Deus fez em nossas vidas. Ele não faz a paz entre Deus e a pessoa que vai ficar exatamente da mesma forma. Por isso nós não cremos no venha exatamente como você está e continue exatamente do jeito como você está, porque você está indo por um caminho, mas Deus, Ele te atropela como um caminhão e muda toda a sua história e te transforma numa nova pessoa, e Ele se relaciona com esse novo homem, com essa nova pessoa. Existe paz entre Deus e uma nova raça, uma nova humanidade. O príncipe da paz, ele não vai arrumar você para te apresentar diante de Deus. O príncipe da paz vai matar você e vai te ressuscitar numa nova pessoa. Aleluia, um novo indivíduo, uma nova raça. Mas aí ele vai além, e isso é lindo demais, ele vai além, porque não se trata apenas de um indivíduo. O que Cristo está fazendo é te colocando numa nova raça humana, um novo grupo de pessoas unidas por Jesus Cristo na sua própria pessoa. Essa nova raça humana, irmãos, nela não há diferença entre grego e judeu, não há diferença entre homem e mulher, não há diferença entre empresário e empregado, não há diferença entre rico e pobre, não há diferença entre brancos e negros, não há diferenças mais, porque toda desigualdade diante de Deus é abolida na cruz de Cristo. Deus olha para nós, quando Ele olha para nós, Ele nos vê todos iguais, porque Ele vê o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. É o sangue da nossa liberdade, é o sangue que nos limpa e purifica, nos transformando em novos homens e novas mulheres. É o sangue da unidade que nos faz uma nova raça. Quando Deus olha para nós, irmãos, Ele vê uma nova raça, uma nova nação. É lindo isso. Nós, como brasileiros, nós somos muito miscigenados, né? Você vê, todo mundo aqui é muito diferente um do outro. A cor da pele, os olhos, o cabelo, né? A falta do cabelo, enfim, todo mundo é muito diferente aqui no Brasil, porque é uma mistura, né? O brasileiro raiz é o quê? É o índio. Quem tem cara de índio aqui? Quem parece índio? Quase ninguém, né? Acho que não. Então é o índio que é o brasileiro mesmo, né? Agora, se você vai para um país onde parece que a raça ali é mais conservada, né? De mistura, por exemplo, o Japão, certo? Aí você fica com essa coisa de é todo mundo igual. Isso é ruim de falar para eles, né? Não é sério, não faça isso. Mas o japonês é aquela coisa de quando você olha para o japonês, você vê, é uma nação. Por quê? Porque se parecem. Todos são iguais nesse sentido de todos têm as mesmas características, né? Quando Deus olha para nós, Ele nos vê como iguais. Entendeu? Essa ilustração com o japonês é para que você entenda que nós somos uma nova nação. Nós somos um novo povo. Nós somos uma nova raça. Os dois últimos versos desse trecho, ele mostra que Cristo cumpriu uma profecia dada ao profeta Isaías. O que diz lá em verso 17 e 18? Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Ele veio... Paulo, ele faz uso dessa expressão assim... Vocês que estavam longe, para falar de nós, gentios. E vocês que estavam perto, judeus, que viram a Jesus, que eram alvos da promessa de Deus, os alvos da primeira aliança de Deus. Então ele chama dos judeus de os que estavam perto. E nós, os gentios, dos que estávamos longe. E o que Deus fez? Trouxe a paz para os que estavam só longe, não, para os que estavam perto também, mostrando que judeus precisam de salvação. E essa palavra e essa expressão, perto e longe, ele pega de Isaías. A Bíblia é toda coesa e você vê como Paulo faz uso do texto do Antigo Testamento para mostrar que Jesus
estava sendo prometido e ele estava em toda a palavra de Deus. E eu queria ler com você. Eu creio que esse texto vai ser um bálsamo na sua vida hoje. Isaías 57, ele é um pouco grande, do 15 ao 19, mas olha o que Isaías profetiza ao povo de Deus, essa nação rebelde que estava longe, que estava para ser cativa pelos babilônios. Olha só, 57 do 15 ao 19 está aí. Ele diz assim: pois assim diz o alto e sublime, Isaías falando aqui, 600 anos antes de Cristo. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo. Deus falando: habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque senão o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Fiquei irado e escondi o meu rosto, mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. E aí ele diz: paz, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. O príncipe da paz veio endireitar os nossos caminhos, curar as nossas feridas, nos guiar e dar consolo. Nós somos os de longe, um povo que jamais seria digno e considerado de atravessar o muro até chegar ao templo. Nós éramos considerados indignos, mas Cristo nos fez entrar e derrubou a barreira que nos separava da promessa de Deus e declarou paz. Paz aos de longe, paz aos de perto. Ele encerra esse trecho dizendo: por meio dele, tanto nós quanto vocês. Por que ele faz isso? Ele fala: tanto nós, Paulo judeu, tanto nós judeus quanto vocês gentios, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Irmãos, a reconciliação com Deus é uma experiência única, mas o acesso é diário. O acesso a Deus pode ser feito diariamente. Essa palavra aqui, acesso, ela era usada para quando pessoas simples ou súditos precisavam entrar na câmara do rei. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós não somos súditos nessa hora. Nós somos filhos que acessam ao Pai. Todos vocês, nós como vocês, diz Paulo, temos acesso ao Pai. Temos acesso ao Pai. Esse é o maior privilégio da vida cristã, igreja, o acesso ao Pai. A primeira coisa que eu vou falar hoje que eu tenho para falar hoje de uma aplicação para a sua vida é: acesse a Deus. Não deixe de acessar ao seu Pai. O acesso ao Pai é o nosso maior privilégio. Você tem acessado ao Pai? Você sente prazer nele? Glória a Deus. Continuando no verso 19 e 22, o último trecho dessa palavra, Paulo vai mostrar o tamanho da riqueza que a igreja tinha em sua nova posição, e ele usa 3 ilustrações aqui, 3 metáforas que eram muito familiares para a igreja lá de Éfeso. Ele fala que nós somos o reino de Deus, participantes do reino de Deus, a família de Deus e o templo de Deus. Cidadãos do reino de Deus, membros da família de Deus, e somos o templo de Deus. Vamos ler o que diz do verso 19 a 22. Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, 3 expressões muito familiares. A primeira delas é concidadãos dos santos. A palavra concidadãos significava isso, cidadania, ou membros de uma nação santa, cidadãos do reino. Irmãos, o reino de Deus não é territorial.
O reino de Deus não se pode medir por territórios, por lugares. O reino de Deus é o próprio Deus regendo o seu povo, orquestrando a nossa vida, governando a nossa vida para os seus propósitos, e Ele nos abençoa e dá tudo aquilo que precisamos para participarmos do seu reino. Nós já vivemos em uma parte no reino de Deus, porque já somos cidadãos desse reino. Nós temos os privilégios de cidadãos do reino, somos abençoados como cidadãos desse reino, mas também temos responsabilidades como cidadãos desse reino. Temos um rei e já vivemos sob seu domínio. Amém? Amém. Em segundo lugar, nós somos membros da família de Deus. Diga, família de Deus. Membros da família de Deus, eu gosto disso. Eu amo isso, é muito bom. Em Cristo, todos nós devemos viver como família. Não somos membros de uma seita, não somos frequentadores de culto, não somos membros simplesmente de uma organização, não vamos à igreja, nós somos uma família. Semanalmente nos reunimos aqui para quê? Para adorar, para louvar, para exaltar, para testemunhar a respeito do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Ele é o motivo por que nos reunimos. Viver como família não é possível numa organização. Empresas não são famílias. Não é possível vivermos relacionamentos reais, igreja, se não formos família. E para vivermos esse relacionamento de família, só é possível com uma força extraordinária, sobrenatural nos impulsionando. E Paulo diz, essa força que te impulsiona a viver como família se chama Espírito Santo. Ele não é uma força, ele é uma pessoa. É ele quem nos convence. Paulo diz em Romanos capítulo 8 que o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e é o mesmo Espírito que te faz acreditar que somos irmãos em Cristo Jesus, e é o mesmo Espírito que te faz ter vontade de participar da família de Deus. Pela carne seria impossível. Está difícil para você ser família de Deus? Você precisa andar no Espírito. Sem o Espírito é impossível ser família de Deus. Nós somos irmãos e irmãs. Nós somos irmãos e irmãs. Diga isso, nós somos irmãos e irmãs. E nós temos uma responsabilidade como irmãos e irmãs. Ao final desse culto, eu queria encorajar você a fazer isso. Quando você for abraçar alguém, cumprimentar alguém, você diz assim, boa semana, meu irmão. Boa semana, minha irmã. Mas não faz na brincadeira, tá? Se for fazer, não faça. Se você entendeu a seriedade dessa palavra, você vai dizer assim, meu irmão, que bom que eu tenho você aqui, meu irmão, minha irmã, porque é isso que nós somos, é assim que Deus nos vê. Você pode estar decepcionado com a sua família cristã, você pode ter passado por problemas no relacionamento familiar, você pode ter tido algumas dificuldades que fizeram você desanimar, mas eu vou ter uma palavra de Deus nos insiste para nós, não desista de ser irmão e irmã em Cristo Jesus, porque pela carne é impossível. É muito difícil, é muito, muito difícil mesmo. Nós somos difíceis por natureza. É preciso lembrar que temos uma nova natureza e deixar essa nova natureza aflorar acima dos nossos gostos, das nossas vontades, das nossas agendas, e lembrar que somos irmãos e irmãs. Por último, ele usa a figura do santuário, do templo de Deus. E essa é a figura mais emblemática, porque é aqui que ele gasta mais tempo, ele escreve mais a respeito. O que ele diz? Ele diz que, como agora nós somos um novo povo, uma nova raça, uma nova humanidade, que temos um Deus que governa agora, não só um povo específico, mas não só uma nação, né, como Israel, mas esse Deus agora é o Deus que ajuntou todas as nações que confessaram, todos aqueles que confessaram a Jesus. Então precisamos de um novo templo. Mas como teríamos um novo templo se os discípulos, os filhos de Deus, agora estariam espalhados por toda a face da terra? E ele começa a descrever um prédio. E ele mostra que, em primeiro lugar, o que é mais importante para esse prédio é o fundamento. É aquilo que sustenta o prédio.
E o que sustenta é uma pedra que ele chama de pedra angular, e esse fundamento é o fundamento no qual os apóstolos e profetas testificavam, que é o próprio Jesus. E a partir desse fundamento vem o edifício. E conforme nós vamos lendo esse texto até o 22, você vê que esse edifício parece que ele ainda está em construção, porque é um edifício que cresce. É igual umas casas que a gente vê por aqui, né? A casa, ela constrói, as pessoas constroem as paredes, fazem uma laje, mas aí depois o filho casou, vamos construir em cima. Aí depois, dá para construir mais em cima. Aí você vê umas obras aqui na ZL, né? Arquitetônicas, assim, uma coisa que parece um condomínio, mas era uma casa. É um prédio vivo. Depende de quem casou, nós vamos construir mais um andar. Quantos filhos tem? 5? Então 6 andares aí, pode fazer. E é assim, vai construindo, vai batendo laje. Quem garante, né, que vai ficar de pé? Jesus, tem misericórdia. Mas Paulo está falando, olha só, irmão, se a sua casa é assim, é um exemplo da igreja. A igreja, ela é esse edifício que vai crescendo, que não tem fim. Vai chegar o dia que terá fim, mas a igreja, ela é um prédio vivo. Continua em obras, não parou. A igreja é um prédio na qual os prédios continuam, as paredes continuam aceitando novas pedras. Ele cresce, só cresce e só aumenta porque o seu fundamento é Jesus. A igreja que cresce da maneira correta é a igreja que cresce sobre um fundamento que se chama Jesus Cristo. Tudo aquilo que está crescendo sobre outro fundamento, sobre outra palavra, sobre outra esperança, pode ver, uma hora ou outra vai cair, vai dissolver. Quando Paulo estava escrevendo essa carta, ele sabia que existia em Éfeso um templo que era muito grande, era muito maravilhoso, era o templo da deusa Artemisa ou Diana. Você vê isso no relato em Atos dos Apóstolos. Ele era muito suntuoso, muito grande mesmo, assim como o templo de Jerusalém, só que era um templo pagão. Enquanto o de Jerusalém era judeu, o templo em Éfeso ele era pagão, e esse templo ele era tão suntuoso que ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E fica lá na cidade de Éfeso, na Turquia. Hoje só sobrou os restos. Porém, no interior desse templo havia uma grande estátua, uma estátua da deusa Diana. Então, quando ele falava de templo, os efésios, eles sabiam muito bem do que ele estava falando. Mas aqui, Paulo diz que o templo de Deus, irmãos, ele não é material. Não é um prédio feito com tijolos e cimento, é um edifício espiritual que tem um alcance mundial. O propósito desse templo, que somos eu e você crescendo juntamente, essa palavra é importante porque Paulo usa ela, juntamente, ou seja, em unidade, juntos, somente assim seremos um templo. Não existe templo de uma pedra só, é um agrupamento, é o ajuntamento. Esse templo, qual que é o objetivo dele? Continua sendo o mesmo lá do Antigo Testamento, que é ser a habitação de Deus. O templo que Deus quer edificar, e Deus tem edificado ao longo dos séculos, tem o mesmo objetivo, ser a habitação de Deus. Deus escolheu essa unidade, Deus escolheu um povo para representá-lo, Deus escolheu uma família para chamá-lo de pai, para que ele tenha filhos, mas Deus também escolheu um lugar para habitar. Ele quer ser a morada da igreja. Ele quer fazer morada em nós. É essa visão que devemos ter quando nos ajuntamos, irmãos. Essa visão que devemos ter quando nos reunimos. Somos pedras vivas e precisamos uns dos outros. A presença de Deus só manifesta na igreja que é edificada sobre o fundamento espiritual que é Jesus Cristo, e onde há unidade com um propósito: ser habitação. Para concluir, eu quero lembrar você sobre o que Paulo queria dizer a respeito desse trecho das Escrituras que nós lemos hoje. Preste atenção, o que Deus quer nos ensinar nesse trecho das Escrituras é poderoso. Na igreja de Éfeso, o que existia? Uma divisão entre eles, uma divisão racial. Existia uma divisão religiosa e racial que impedia a verdadeira mensagem do Evangelho de encontrar espaço. Paulo começa dizendo assim: olha, irmãos,
vocês eram chamados incircuncisão. Talvez lendo, eu nunca tinha percebido isso, mas ele está sendo meio ácido aqui, meio provocador. Ele falava assim: irmãos, vocês eram chamados incircuncisão, são chamados incircuncisão, ou seja, fora da promessa, mas por aqueles que se chamam circuncisão, feita na carne por mãos humanas. O que ele está querendo dizer? Que a igreja colocava nomes entre si, são nomes baseados naquilo que era exterior. A divisão era por aquilo que eles julgavam umas às outras. Eles se davam nomes de circuncisos e incircuncisos, mas eram apenas nomes, porque em Cristo isso não existia mais. Embora Jesus tenha ensinado e tenha feito uma obra maravilhosa para derrubar a inimizade entre nós mesmos, irmãos, infelizmente, nós ainda continuamos levantando barreiras que não deveriam existir mais, que nos separam uns dos outros. Preste atenção nisso, irmãos. Eu não acredito que as barreiras que levantamos aqui entre nós sejam raciais, porque afinal de contas não faz muito sentido isso. Podem ter lugares que isso infelizmente aconteça, mas as nossas barreiras não são raciais. Eu acredito que as barreiras têm a ver com a nossa opinião. Levantamos barreiras pela nossa própria opinião, acreditamos tanto que temos a visão certa a respeito de tudo, que levantamos uma barreira contra quem pensa diferente. Saiba que cada vez mais o nosso adversário vai implantar mentiras e motivos para que você e eu levantemos barreiras entre nós. Cada vez mais o nosso adversário vai impedir e lançar pensamentos e motivos para que, ao invés de nos unirmos, nós levantemos paredes. Às vezes a divisão vai acontecer por conta de cargos e posições dentro da igreja. Às vezes a divisão pode acontecer por conta de conhecimento que uns têm, outros não têm, dons que uns têm, outros não têm. Às vezes é pelos acessos e oportunidades da vida. Às vezes você não nasceu numa família muito boa, muito estruturada, e a outra pessoa não nasceu nessa família, e isso se torna diferente a convivência. Muitas vezes é mais fácil a relação com quem teve uma história parecida com a nossa. Muitas vezes é mais fácil uma relação com quem tem uma educação igual à nossa e possui os hábitos parecidos, e nos juntamos com pessoas que parecem mais com aquilo que gostamos e excluímos as pessoas que não gostamos tanto assim porque são tão diferentes de nós, e vamos criando barreiras e subindo paredes e paredes e paredes, e a cada divisão que fazemos nos tornamos mais distantes daquilo que Deus planejou. Toda divisão é causada por algo externo. Nós avaliamos os nossos privilégios e censuramos e desprezamos as outras pessoas que não possuem esses privilégios. Sabe qual que é a consequência disso, irmãos? A consequência das divisões e das paredes que subimos é que Deus não habita. Deus não faz morada num lugar dividido. Deus não habita num templo dividido. Deus não habita onde há diferenças, restrições, onde há grupos. Deus não habita onde há coisas que nos afastem uns dos outros. Tanto o templo de Jerusalém quanto o templo da deusa Diana ficaram em ruínas. Hoje lá em Jerusalém só tem o muro das lamentações, para mostrar que esse não é o prédio de Deus. E aí eu vendo a igreja aqui, nesse tempo, no Brasil, em São Paulo, enfim, não sou tão velho assim, mas já tenho uma experiência de poder ver, poder avaliar. A internet deixou, parece que tudo muito próximo, a gente consegue ver gente do mundo inteiro, e eu tenho essa percepção aqui, é uma percepção, parece que cada vez mais queremos voltar lá atrás, parece que cada vez mais as pessoas valorizam prédios, valorizam estruturas, valorizam organizações, valorizam homens, as pessoas estão cada vez mais valorizando eventos, grandes eventos, programações. A gente está valorizando coisas que não são para nós, não definem a gente. Essas coisas são boas, têm a sua serventia, mas não é isso que nos define. O que nos define como igreja é a presença de Deus. Quando nos reunimos, tem presença de Deus, é o templo do Senhor. Quando você se une, e é aí que eu quero chamar a sua atenção, porque isso é uma coisa nova que Deus tem feito na minha vida,
essa palavra, eu comecei a me preparar para ela já faz alguns dias, mas é interessante que parecia que o Espírito Santo já estava me falando sobre ela, mesmo sem ter o compromisso de vir aqui ministrar. Quando eu li, eu comecei a buscar o texto e tudo mais, começou do meu interior aquela gratidão, aquele senso de gratidão, porque eu entendi, uau, Deus já estava falando isso no meu coração muito antes de eu começar a me preparar, porque já faz mais ou menos, não é muito tempo, 1 mês e meio, 2 meses atrás, que todas as vezes que eu me reúno como igreja, Deus tem colocado no meu coração um peso, assim, um senso de privilégio, de estar reunido aqui aos domingos, mas também estar reunido na célula e em outras programações da célula, outros grupos, às vezes é um grupo menor, às vezes vai na casa de alguém, às vezes é a família reunida e a família de Deus reunida, né? E vem aquela sensação de, isso daqui é santo, isso daqui é puro, isso daqui foi Deus que escolheu, foi Deus que fez, são as pedras vivas, e Ele está começando a renovar a minha visão a respeito do que é a igreja. Enquanto parece que muitas pessoas estão procurando as outras coisas, as luzes, a fama, as coisas grandes, eu venho aqui na célula, eu venho com os irmãos, assim, eu quero estar junto só. E aí Deus tem falado no meu coração que precisa mudar algo. O que precisa mudar é aquele sentimento de que eu venho aqui para receber alguma coisa, ou venho aqui para entregar alguma coisa. E aí fica esse grupo de consumo. Você vem no culto para consumir algo, ou você vem na célula ou no seu grupo para consumir algo, e você não expressa algo. Sendo que Deus nos ensina que o ajuntamento é para que a presença dele seja manifesta. É a presença de Deus que define. Nós podemos sim falar das nossas necessidades, falar de alguma coisa, estar precisando de alguma coisa, porque isso faz parte, mas nós precisamos lembrar que o ajuntamento dos santos, as paredes estão juntas, as pedras reunidas, é para que Deus venha habitar. Quando nos reunimos, quando nós estamos juntos, nós precisamos clamar: vem Deus, vem Espírito Santo, vem Senhor, e manifesta a presença de Deus. E aí isso vai tirando do meu coração toda aquela coisa de eu preciso fazer alguma coisa, ou eu preciso receber alguma coisa. Não, a minha responsabilidade é lembrar que os muros foram derrubados, não há mais divisão no nosso meio, e que Cristo pagou um alto preço. E quando eu olho para você, você olha para mim, tem algo santo, algo que nos faz ser um, mesmo tão diferentes que somos. E aí nos reunimos e falamos: vem Pai, vem Senhor, Espírito. Nós somos os cidadãos do reino, nós somos a família de Deus, mas nós somos o templo vivo, o templo espiritual desse Deus. E é por isso que nos reunimos, até quando estamos distantes. Se você é espiritual, se você é um filho de Deus, você vai dobrar os seus joelhos para orar. O Espírito clama pelos seus irmãos, sim ou não? Não é só comigo, não é possível isso, porque o que eu leio diz isso. Então, homens e mulheres ao longo de toda a história sentiram a mesma coisa, porque é o mesmo Espírito. Não adianta, não tem ninguém aqui que vai orar de verdade, vai ter uma conexão espiritual com Deus para falar assim: não, está tudo bem eu aqui no meu canto. Tem alguma coisa errada. Você não é espiritual. O Espírito Santo não nos chama para o isolamento. O Espírito Santo nos chama para o ajuntamento. Se você durante a sua semana não tem contato e comunhão para edificar uma casa para Deus, você não está sendo igreja real, você não tem relacionamentos reais, você está sozinho, você está distante do propósito de Deus. Conserte a sua vida hoje. Busque um conserto espiritual. Eu falo isso com convicção porque é a palavra de Deus quem diz. Deus não habita num monte de pedra jogada. Deus habita num ajuntamento espiritual. Ele quer fazer casa. Uma casa que ainda está incompleta, mas que é linda. Uma casa que ainda está em construção, mas quando ele olha, ele vê beleza. A igreja do Senhor é linda. A igreja do Senhor é linda.
Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para ficar construindo barreiras que Jesus já destruiu? A igreja do Senhor é linda, ela é preciosa. Dê valor para o ajuntamento, dê valor para os seus irmãos, peça para o Espírito Santo renovar a sua mente e fazer você lá voltando ao melhor amor, ao primeiro amor, quando você dava valor para aquelas reuniões simples, mas que tinham presença de Deus. Sabe, não tem presença de Deus, o seu coração pode ser a barreira que está sendo levantada no meio da reunião. Tem misericórdia, Senhor. Para encerrar, Apocalipse capítulo 21, verso do 1 ao 3, é a visão do prédio completo. Olha só o que João viu. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva. Quem é a noiva do Senhor Jesus? Preste atenção no que João está vendo aí. Você acha que João está vendo pedra? Que ele está vendo pedras naturais? Preste atenção. Vi a Nova Jerusalém que descia do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Jesus não vai casar com um prédio, né? Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aí o prédio estará completo. Virá uma voz do trono que dirá assim: aí está o tabernáculo, aí está a casa pronta, aí está o edifício terminado. Não vai ter como crescer mais, ele já vai estar completo. É a habitação espiritual de Deus para sempre. Quero orar com você. Feche seus olhos. Nós vamos encerrar clamando por isso. Pai, nos faz casa, nos faz morada espiritual, nos faz a tua habitação, nos faz pedras vivas. Não existem pedras vivas soltas, as pedras elas crescem juntamente umas com as outras, nos transformando num edifício espiritual, num edifício que Deus escolhe para habitar. Ao primeiro olhar, um olhar natural, ele é estranho. Somos tão diferentes, mas quando Deus olha, Ele olha todos iguais. Dá-nos a visão do prédio espiritual, Senhor. Nos faz mais parecidos com Cristo e menos com o velho homem. Nós somos uma nova raça, nós somos um novo tipo de gente. Não por aquilo que temos para oferecer, não pelos nossos dons, não é pelo nosso visual, não é pela roupa, não é por nada disso. Nós somos uma nova raça porque dentro de nós habita um novo Espírito. O príncipe da paz nos trouxe paz com Deus e paz uns com os outros. Pai, então nos faz habitar uns com os outros em paz. Ó Deus, que as divisões sejam derrubadas, que as diferenças sejam derrubadas. Senhor, enquanto houverem diferenças, Deus não vem habitar. Senhor, que haja unidade entre as famílias, pais e filhos, maridos e esposas. Pai, que haja unidade entre nós aqui, Senhor, entre os grupos, ó Pai, as células, ó Pai, que haja unidade entre nós. Nós somente nos dividimos para facilitar, mas somos um só corpo. Nós somos um só corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Conserta, Jesus, nesses dias aquilo que tem sido barreira em nosso meio. Na verdade, quebra as barreiras, Senhor. Quebra mais uma vez as barreiras, Senhor. Quem somos nós para subirmos barreiras que Jesus já derrubou? Nos dá a graça, Senhor. Eu ainda vou continuar orando e vou viver os meus dias aqui orando, Senhor, para viver uma igreja família, relacionamentos reais, relacionamentos não fingidos, onde há perdão, onde há cura, onde há, Senhor, a manifestação da Tua presença, porque é para isso que existimos. Senhor, traz conserto e nos faz um só, Pai.
Somos cidadãos do reino, membros da família de Deus e templo espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.